Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será o vinho da ira. Existem alguns textos que aparecem no nosso guia de estudos e que servem como base para o nosso estudo de hoje. Apocalipse 17, versos 1 e 2, que diz: Um dos 7 anjos que derramou as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Olha o verso 15 agora. Em seguida, o anjo me disse: As águas que você viu, aonde a prostituta governa, representam multidões de toda nação e línguas. O capítulo 18, versos 1 a 4. Depois disso, ouvi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu resplendor. Ele deu um forte grito: Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura, de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Portanto, por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, povo meu, não pratiquem os seus pecados, ou serão castigados com ela. Antes de podermos analisar aquilo que estudamos, ou aquilo que lemos, o tema que estudaremos hoje, o vinho da ira, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo para que nos ajude a entender a temática da nossa lição de hoje. Mas antes disso, quero também colocar diante do Senhor cada um dos amigos que estão com a gente. Graças a Deus, dando contexto do nosso canal, nós já temos mais de 29 mil pessoas inscritas. Todos os dias, por volta de 4.500 a 5.000 pessoas estudam conosco a lição da Escola Sabatina. E eu gostaria de orar por essas pessoas. Muitos têm sido os pedidos que têm vindo para a nossa comunidade de oração. E eu quero orar junto com você. Una-se a mim nesse momento. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor se preocupa conosco. Mesmo quando uma mãe que ainda amamenta o seu filho, se isso fosse possível, se ela pudesse esquecer do filho, o Senhor, todavia, nunca se esqueceria de nós. E é exatamente acreditando nesse amor que, nesse momento, avançamos até a Tua presença pela fé, em nome de Cristo Jesus, pedindo que o Senhor possa ler o coração de cada pessoa que, nesse momento, se une a mim. Enquanto colocamos diante do Senhor os anseios do nosso coração, da nossa alma. Talvez, Pai, haja alguém que está precisando de um milagre, que olha para uma situação e sabe da impossibilidade de poder alcançar aquilo que busca, mas que conhece o Teu poder e que sabe que o Senhor pode e que, se for da Tua vontade, o Senhor fará. Te peço, intervém, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós cremos em Ti. Pedimos também que o Teu Espírito fale conosco agora, de forma clara, para podermos entender o estudo desse dia. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. A figura que é usada, ou pelo menos duas figuras são usadas no nosso guia de estudos hoje, que precisamos aqui entender. O primeiro deles é o vinho da Babilônia, o vinho da promiscuidade, ou o vinho da imoralidade que é dado aqui pela Babilônia, e os reis da terra têm adulterado com ela, têm se embriagado com o vinho da sua imoralidade. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber que o vinho, no contexto da Bíblia, e aqui nós estamos falando do vinho novo, mas no contexto do Novo Testamento, foi utilizado por Cristo Jesus como um símbolo do seu próprio sangue e da aliança que o Senhor Jesus tem com o seu povo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado por vocês. Semelhantemente, depois tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou aos discípulos e disse: Bebam dele todos. Esse vinho representa o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. É aliança no meu sangue. Quando você olha para essa imagem, que é uma imagem linda, uma imagem que evoca o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você fica realmente
maravilhado ao perceber o amor de Deus para conosco. E que representa, é claro, quando participamos do vinho, nós estamos dizendo que temos uma aliança com Deus. Jesus vai dizer isso. Paulo, em 1 Coríntios 11, vai falar sobre isso. Quando participamos desse vinho, estamos demonstrando a nossa aliança com Cristo. Acreditamos que o que ele fez na cruz do Calvário é o suficiente para nos salvar. Aqui, a imagem é exatamente oposta. É o vinho da sua prostituição. O que é que significa isso? Enquanto os salvos por Cristo Jesus são salvos pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo, aqueles que agora são dirigidos pela ou fazem parte dessa igreja apostatada, dessa igreja falsa que é descrita aqui como a Babilônia, a grande prostituta, ela é descrita como prostituta porque ela deixou de lado a palavra de Deus e estabeleceu outra base. Enquanto os crentes, eles confiam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu intercessor diante do Pai, a Babilônia trabalha sobre outra base. Você percebe que, através desse vinho, ela está fidelizando os reis da terra. Está trazendo para junto dela aqueles que têm poder. Aqui no capítulo 18 menciona que os reis da terra enriqueceram por causa dela e, ao mesmo tempo, eles fizeram comércio com ela. Você percebe que essa Babilônia, a característica dela é que ela agora faz uma aliança com os reis da terra, buscando, através do poder, da união do poder político e religioso, conseguir estabelecer decretos e leis para que a vontade da Babilônia possa chegar a todas as pessoas, mesmo que por imposição de leis e normas. Bom, isso está perfeitamente de acordo com aquilo que Apocalipse capítulo 13 vai mencionar, quando a besta que surgiu da terra constrói, ergue uma imagem à besta que surgiu do mar. Falar aqui do mar, você reparou aqui que essa besta, ela está sobre, o capítulo 17, verso 1 vai dizer: venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Ela governa sobre muitas águas. Depois o versículo 15 vai dizer: as águas que você viu, aonde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Ou seja, essa prostituta, ou a Babilônia, ela conseguiu, através desse sistema corrupto, aonde ela faz aliança com os reis da terra, ela conseguiu chegar a todas as pessoas. E aqui vem a segunda imagem. Quando você vai para Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, você percebe que Jesus está subindo para o céu e ele vai dizer agora para os discípulos, depois de ter vivido com eles 3 anos e meio, ele vai fazer aquilo que é chamado de a grande comissão. Ele vai dizer: vão por todo mundo, compartilhem esse evangelho com todas as pessoas, ensinem as pessoas a guardar todas as coisas, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus envia a sua igreja a toda nação, tribo, língua e povo. E você percebe que a Babilônia, ela vai exatamente para a mesma direção. Ela vai a cada tribo, língua e povo, mas com um propósito: fazer com que elas sejam seduzidas pela sua prostituição, ou seja, por um evangelho que acabou sendo prostituído, foi modificado, mas não apenas isso. Pelo vinho da sua prostituição, ou seja, a relação que ela tem com os reis da terra e com as pessoas, cada nação, tribo, língua e povo, é uma relação que está estabelecida em cima do poderio que ela quer ter, juntando poder civil e religioso. Isso é realmente alguma coisa tremenda. Você percebe, é uma distorção do plano de Deus. Deus está tentando trabalhar com cada nação, tribo, língua e povo. A prostituta vai tentar trabalhar da mesma maneira. O vinho representando o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, que serve agora como o elo que liga a humanidade a Deus dentro de uma aliança. E agora, dentro da maneira como a prostituta trabalha, ela dá o vinho da sua prostituição. Ela se prostituiu com os reis da terra, deu esse vinho a beber a todos eles. Ela faz uma espécie de comércio. Você percebe nitidamente a diferença entre os dois elementos.
E você percebe o mesmo espírito acontecendo hoje em dia. Quando você percebe um evangelho que tem sido adulterado por tantas pessoas que pregam um meio evangelho, um evangelho de uma graça barata, uma graça que te aceita como você é, como pecador, mas que você não precisa de uma mudança de vida. A graça que Cristo oferece, ela não salva o pecador e o mantém no pecado, ela salva o pecador do pecado e o retira do pecado, o ergue, faz com que ele se torne parecido com Deus. O evangelho falsificado não se preocupa com mudança de vida. Não se preocupa com Cristo vivendo dentro do indivíduo através do Espírito Santo. Você percebe aqui a diferença entre as duas propostas? Tudo isso está revelado aqui. Eu quero te desafiar hoje, nesse dia, a estabelecer um comprometimento com Cristo e com a sua palavra. Nas diversas atividades que você terá durante esse dia, não sacrifique os princípios da palavra de Deus por absolutamente nada. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra. E assim, permaneça ao lado daqueles que são chamados, escolhidos e fiéis ao chamado de Cristo Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te faça alguém muito vitorioso nesse dia. Eu estudo a lição. E você?